Como eu saí de uma dívida de mais de 40 mil reais do início de 2022 para não dever nada agora no início de 2026. Eu quitei todas as minhas dívidas em um pouco menos de 5 anos, ganhando pouco e devendo muito e trabalhando bastante. Aqui nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha realidade das minhas dívidas e contar a história para vocês que para você sair das dívidas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A partir do momento que você muda a sua educação financeira, muda a sua cabeça, tudo fica mais fácil. Era dezembro de 2021, dia 31 de dezembro de 2021, para ser bem mais exato, fui mandado embora do meu antigo emprego. Depois de 4 anos. E eu tinha uma dívida de mais de 40 mil reais. Dentre elas era financiamento, cartão de crédito, empréstimos e algumas outras coisas. Sim, eu devia mais de 40 mil reais. Como a gente passou por uma fase muito difícil em 2020, eu tinha pego quase todo o meu FGTS, porque naquela época o governo foi liberando. Então eu não tinha quase nada para pegar de acerto. Peguei um pouco de seguro-desemprego e era isso. Tinha que trabalhar. Ali eu me vi perdido, sem rumo, sem destino, sem saber o que fazer, sem profissão, sem curso, sem perspectivas. Ali foi onde eu passei por uma fase muito difícil, psicologicamente falando. Meu psicológico se abalou demais. E eu vivi dias e noites de muita ansiedade, de muita dor e sofrimento. E sim, dívidas te consomem demais. Dívidas te abalam muito. E aqui eu quero falar para vocês como que eu consegui me livrar disso. Mas antes eu quero pedir para quem está nos conhecendo a partir desse vídeo, que deixe o like se esse vídeo te agregar, se esse vídeo te trazer algum conteúdo importante para a sua vida. Deixe o seu comentário, o seu feedback, compartilhe o vídeo, hype o vídeo se puder e se inscreve no canal para a gente chegar na nossa meta de 1000 seguidores ali, continuar fazendo o nosso trabalho e transmitindo para mais pessoas possível. Tá? Então, como que eu saí dessa dívida? A dívida maior que eu tinha era cartão de crédito, mais de 16 mil reais. Eu tinha um limite muito bom. E o financiamento de um carro. Fora isso, eu tinha um financiamento de uma moto que eu tinha batido trabalhando, dado PT na moto. Já não tinha mais a moto. Tinha uma dívida de um cartão, de um empréstimo que eu tinha feito. E várias outras dívidas menores. Ali eu tive que botar a cabeça no lugar, raciocinar e começar a agir. Eu tinha acabado de financiar um carro, mesmo sem ter condições, mas eu era empregado, eu ganhava bem. E eu não tinha juízo, e por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Todo mundo pode mudar. Eu já fui uma pessoa totalmente sem juízo. E eu quero relatar pra vocês isso. Então eu tinha um financiamento de uma moto com mais de 20 parcelas, que eu financiei em 36 vezes, tinha pago. No 6º mês eu bati a moto e dei PT na minha moto. Graças a Deus eu não sofri nada. Só alguns arranhões ali, alguns machucados, hematomas. Mas pelo que aconteceu com a minha moto eu não sofri nada. Eu perdi. Eu tinha mais 30 parcelas para pagar de um financiamento que eu não tinha mais o bem. Aí eu tinha que pagar. Passou uns 6 meses eu fui comprar um carro. Porque eu não queria andar a pé, meus amigos tudo tinha carro. Sabe, aquela loucura de jovem. De uma pessoa sem instrução financeira, sem conhecimento. Fui lá e entrei no financiamento. Comprei um Uno na época. Um Uno Vivace, eu acho. Na época ele custava 20 mil, mas no financiamento foi para 35, 40. Mais uma dívida. Cartão de crédito, empréstimos. Quando eu saí eu não tinha horizontes. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Então eu tive que botar a cabeça no lugar, começar a voltar alguns degraus ali, a voltar alguns passos para trás para me poder voltar a caminhar para frente. Eu tinha que dar uma regredida na minha vida. E foi quando eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Por onde eu vou começar? Aí que eu olhei pro meu carro e falei, cara, ele tá me dando muito gasto. Essa é a primeira dívida que eu tenho que resolver. A minha sorte, eu não falo que todos vão ter essa sorte que eu tive. Mas a minha sorte foi que quando eu comprei esse carro, eu não tinha nem CNH.
Então, para mim poder financiar, eu tive que financiar no nome do meu padrasto, que era mais uma dor de cabeça, dever no nome de outra pessoa. Falei, meu Deus, se eu não conseguir pagar, eu não vou estar sujando meu nome, eu vou estar sujando o nome de uma outra pessoa que não tem nada a ver, que não, sabe? Eu vou estar prejudicando outra pessoa, e isso era uma dor de cabeça maior ainda. Mas qual foi a sorte que eu tive? A sorte é que meu padrasto, ele trabalha de montagem de móveis, ele é montador de móveis. E ele tinha uma moto, uma XRE na época. E ele vendeu essa moto porque ele já queria comprar um carro para carregar as ferramentas dele, para poder fazer serviço mais longe, para facilitar a vida dele. Foi aí que eu tive a ideia, pô, o carro já tá no nome dele, ele já tá procurando um carro, vamos ver se ele quer assumir. E foi aí que eu conversei com ele, e ele topou essa ideia. Então ali eu já tive meu primeiro alívio. Já com 6 meses, 5 meses que eu estava desempregado, eu até estava tentando manter o carro, mas quando eu vi que realmente não ia dar, e não me trazia nenhum benefício, eu não conseguia gerar dinheiro com aquilo, foi onde eu decidi me desfazer. Eu já tinha pago umas parcelas, já tinha gastado uma grana no carro, com manutenção em algumas coisas, tinha colocado som. Então eu entrei num acordo com ele, ó, você me dá uns 5 mil aí, 6 mil reais, parcelado, e assume o resto, paga daqui pra frente. E ele topou. Então eu me livrei de uma dívida, e consequentemente eu ainda consegui uma graninha. Com esse dinheiro que ele ia me pagando, eu fui tentando acertar umas contas. Mas mesmo assim não dava. Eu estava trabalhando só fazendo bico por dia. Eu fiquei 2 anos praticamente trabalhando assim. De bicos e bicos, eu entrava e fazia safra numa empresa. Acabava a safra e ia fazer bico. Mas eu consegui me livrar dessa dívida. Sobraram as outras. Quando eu vi, eu fui tentando renegociar cartão, renegociar, só que a dívida só aumentava em vez de diminuir. Quando você estoura seus limites e não consegue pagar cartão ou o empréstimo, eu vou dar uma dica para vocês. Não pague, não renegocie. É a pior coisa que vocês fazem. Renegociação com o banco é a pior coisa que o ser humano pode fazer. Depois que você já tá na merda, o que é um peido para quem já tá cagado? Abandona, esqueça aquela dívida, esqueça, viva a sua vida, se concentre em poupar, em pagar dívidas menores e pessoas que não são empresas grandes, pessoas que dependem mais daquele dinheiro, esqueça o banco. Eu não estou falando que você tem que nunca mais pagar, mas esqueça, porque uma hora vai chegar a hora de pagar. E é aí que eu quero falar para vocês. Depois de 2, 3 anos que eu abandonei essas dívidas, o banco começou a tentar contato comigo. E eu deixava. Ai, fica aí falando sozinho aí. Eu não tenho dinheiro? Eu até tenho, mas eu não quero pagar. É o que eu sempre falava pra eles. Eu não vou pagar. Não vou pagar esses juros. E depois de 3, 4, 5 anos, eles vão te mandando propostas melhores. Vão te dando cada vez mais desconto. Cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Porque para o banco não é viável também ficar com credores devendo, com pessoas com dívidas ali, com clientes com dívida. Para eles também não é viável. Então eles querem de toda maneira fazer algum acordo para que você pague essa dívida. E quanto menos bola você dá, quanto menos atenção você der, mais eles vão correr atrás de você e mais eles vão te dar desconto. É fato. É fato, isso é fato. E existem muitos programas do governo também que uma vez ou outra eles ativam ali e que aumentam mais ainda esses descontos. Então eu larguei o cartão de crédito e fiquei focado na minha moto. Falei, pô, eu preciso pagar minha moto. Até porque eu queria comprar outra moto, porque eu sempre trabalhei de bico de entrega e eu sabia que isso podia me fazer uma grana. Até então eu fazia uns bicos de entrega, mas com moto da empresa ali e tal. E não é a mesma coisa, você ganha menos, não é todas que tem. Então eu fui focado em juntar uma grana para pagar minha moto. Só que voltando um pouco antes, quando eu sofri o meu acidente de moto, eu estava trabalhando, eu não estava errado. Eu me envolvi com uma outra pessoa, um terceiro, e essa pessoa ela estava errada. E eu não quis entrar na justiça, a gente fez um acordo. Só que essa pessoa foi me enrolando, foi prolongando, até que um dia eu tive que dar uma chegada, entendeu? Eu precisava desse dinheiro. Eu cheguei e falei, expliquei, conversei com a pessoa, falei, cara, eu preciso muito, eu não quero nada que é seu, eu só quero o que é meu pra me consertar minha vida, cara. Pelo amor de Deus, me dá uma força, velho. Pô, minha moto ela era uma Phaser 250, ela valia mais de 12 mil.
Só que eu fui pagando as parcelinhas, conforme ia entrando uma grana, eu fui pagando, até que eu reduzi essa dívida para 6 mil reais mais ou menos. E essa pessoa falou assim, pô, quanto que você precisa para nós matar esse assunto? Eu falei, cara, eu não quero nem o valor inteiro da moto, velho. Me dá 6 mil, que é o que eu preciso para quitar ela, que eu só preciso quitar ela porque eu tenho que comprar outra, velho. Eu preciso trabalhar, mano. E pra mim, já era. Você nunca mais vai ver falar do meu nome, cara. Eu nunca mais, se você quiser, você pode bater um contrato, mano, com advogado e tudo. Eu não vou te cobrar mais, cara. Beleza, eu vou ver se eu consigo esse dinheiro. Passou ali 2, 3 dias, essa pessoa entrou em contato comigo e me pagou. Depois de 2, 3 anos, cara. Me pagou. Eu com 6 mil em mão, eu já tinha um pouquinho de dinheiro guardado também. Falei assim, eu vou lá e vou renegociar essa dívida agora. Cheguei no local, tinha 6 mil de dívidas. Renegocia daqui, dali. Os funcionários batendo o pé. Não, a gente tá no mercado há mais de 20 anos. Se não pagar, vai pra justiça. Aqui a gente não vai abaixar, não vai reduzir. E não queriam reduzir. E eu tentando, não dava. Saí da empresa, tava chovendo, entrei dentro do carro que eu tava com um amigo. Falei, cara, não deu certo, mano. Pô, não deu certo? Tenta falar com os donos. Falei, cara, não vai dar certo. Pô, mas tenta, cara. É a sua última opção. Se não der, você deixa aí pra justiça. Falei, beleza. Fui e liguei pros donos. Ó, assim, assado, eu sou a pessoa tal, eu sofri um acidente com a moto de vocês, eu tava trabalhando. Ah, não, a pessoa falou, não, eu me lembro do seu caso, me lembro. Falei, ó, eu nunca me neguei a pagar, eu sempre tentei pagar todas as parcelas ali, mesmo que atrasado, vim pagando, vim reduzindo essa dívida. Tô na frente do seu estabelecimento, tô pra quitar a sua dívida, só que eu não tenho esse dinheiro. Eu preciso fazer uma renegociação com vocês, eu já paguei os juros, eu já paguei o valor da moto, vocês não vão sair perdendo. Eu sei que vocês estão há muito tempo no mercado, que isso pra vocês... vocês não têm obrigação de fazer essa renegociação comigo, mas vai ser bom para os dois lados. Eu quero pagar a moto e vocês querem receber essa dívida. E 2, 3 mil reais não vai mudar a vida de vocês, mas vai mudar muito para mim. Eu quero ser certo com vocês. Eu expressei todo o meu sentimento com eles. Resumindo, deu muito certo, cara. Eu consegui de 6 mil, acho que eu paguei 3,5. Então uma redução de quase 2.500. Voltei lá para dentro. Ela já tinha ligado para os funcionários, deu o aval para eles aceitarem. A conversa mudou, o tratamento mudou. Aqueles funcionários que já eram durões, já passaram a ser um pouco mais mole, né? Maleáveis. E eu consegui fazer essa renegociação, tirando mais uma dívida das minhas costas. Já era a segunda. Pago essa dívida, o dinheiro ainda continuou uma parte comigo, eu tinha uma parte guardada e mais uma dívida renegociada. Mais um alívio. Agora tinha sobrado o banco. E esse banco ele já estava me mandando várias propostas. E mesmo assim não tinha chegado no que eu queria. 60%, 50%, 70%. Eu sabia que eles iam aumentando com o tempo. Enquanto isso eu fui pagando outras coisas. Dívida de pessoas menores, de pessoas que dependiam mais daquilo. E eu fui renegociando e trabalhando e, sabe, me regrando, vivendo menos, ostentando menos. Cortei todo tipo de ostentação. Não gastava com roupa, não gastava com fast food mais. Cara, eu realmente mudei minha vida. Mudei para me poder focar em pagar minhas dívidas. Que o meu foco era pagar minhas dívidas. Aí eu entrei e fiz safra numa empresa de 9 meses. Que eu trabalhava de madrugada. 6x2. E eu ganhava bem na época. Tirava mais de 2.500 por mês. Então ali foi onde eu comecei a melhorar mais ainda minhas dívidas. A pagar mais ainda. Cara, ali foi muito bom para mim. Eu agradeço muito a essa empresa. Muito. A essa oportunidade que eu tive. Eu fiz 9 meses de safra, eu diminui muito minhas dívidas. E quando encerrou meu contrato em 9 meses, eu peguei um acerto de quase 7 mil reais. Com esse acerto, eu poderia ter pago o banco, poderia, mas o que eu escolhi? Falei, agora, cara, eu vou lá, voltei no mesmo lugar que eu tinha comprado a minha moto, comprei outra. A minha 150, que é a que eu tenho hoje em dia. Por isso que é bom você ser certo com as pessoas, você tem crédito. Eles viram que eu nunca deixei de pagar porque eu quis ou porque eu fui sacana. Sempre foi porque eu não tinha condições. E quando eu tive, eu fui e fiz o certo. Então você acaba gerando crédito. Você tem crédito. Você tem confiança das pessoas. E eu consegui tirar uma outra moto lá. E essa moto foi o que me ajudou. Eu fiz muitos bicos com ela. Muitos bicos, muito dinheiro. Muita grana. Novamente falando, muita grana baseada na minha realidade. Eu não quero que vocês achem que eu estou falando, nossa, ele fez 10, 20 mil por mês trabalhando de entregador. Não, muita grana de acordo com a minha realidade, com o que eu vivo, com as minhas despesas, com o que eu precisava na época. Tudo eu falo em torno da minha realidade, de uma pessoa pobre.
de uma pessoa pobre, de classe baixa. Então, para mim, qualquer R$1.000 que eu faço extra, fora o meu trabalho fixo, é muita grana. Para uns pode ser pouco, para mim é muita grana. Então eu comecei a fazer. E eu só tô nesse trampo que eu tô hoje em dia graças à minha moto. Por quê? Quando eu fui indicado para esse trabalho que eu tô agora, que eu trabalho como controlador de acesso, essa empresa ela é na rodovia. É 13 km da minha cidade. E ela não fornece condução, ela te dá o incentivo ali, a ajuda de custo, de gasolina, mas você tem que ir com o seu veículo. E se você não tiver veículo, você não vai ser contratado. Ou você vai ficar dependendo de táxi, alguma coisa ou outra, o gasto vai ser muito maior. Então a sorte é que eu tinha minha motinha já. Quando eu fui indicado para esse emprego, então eu já tinha o meu veículo para mim poder estar indo lá. Então eu fui contratado. E é onde eu estou hoje em dia. E eu ganho bem, eu não ganho muito mal lá. De novo, de acordo com a minha realidade de vida. Eu ganho bem, de acordo com tudo. Aí foi o último passo para mim poder quitar minhas dívidas, onde eu comecei. Eu tive um serviço fixo, que já não era mais safra, não era por dia, era algo fixo. Eu estava ganhando bem. E eu trabalho 12 por 36. Então todas as minhas folgas eu tinha disponibilidade de estar fazendo um bico. E quase todas eu pegava entrega para fazer. Quase todas, quase todas. Então ali eu fui acumulando dinheiro. E fui guardando. E fui guardando. Tudo que sobrava. E eu tentava fazer sobrar o máximo possível. Até que chegou uns programas do governo aí e chegou uma mensagem de um programa que chama Kit Já. Não sei se algumas pessoas devem conhecer. Eu fui, coloquei meus dados lá e entrei nesse Kit Já. E tava lá. A dívida era 16 mil meu cartão, mas eu fui pagando e chegou a 12. Quando chegou a 12 eu não consegui pagar mais e deixei estourar. Aí que eu deixei estourar. A dívida de 12 mil tava por 700, 800. 90%, se eu não me engano, 93% de desconto. Algo assim. Mais de 90% de desconto. Aí eu fui e renegociei. Vamos se livrar dessa. Aí ficou só o empréstimo, que era 7 mil e pouco que eu devia de empréstimo. Parcelei em 5 vezes essa renegociação e paguei. Se livrei de mais uma dívida. Agora sobrava só mais uma, que era o cartão de crédito, mas ainda não estava. Estava com 70% de desconto. Eu queria chegar nos 90% também. Até que, em novembro de 2025, chegou também aos 90%. Então, de 7 mil, foi para 700, 600 também. Acho que foi para menos, foi para R$500. 500 e pouquinho essa dívida. Renegociei e aceitei. Paguei em 3 parcelas. Dia 1º de 2026, dia 31, eu estava trabalhando, estava fazendo meu plantão. Na hora que virou pro dia 1º, eu estava de madrugada lá sem o que fazer. Eu falei, quer saber? Vou entrar e vou pagar. Ia vencer só dia 20 de janeiro. Mas eu fui e paguei, porque eu estava com o dinheiro. E eu queria me livrar disso. Dia 1º de janeiro de 2026, eu paguei minha última dívida. Desde 1º de janeiro de 2022. 23, 24, 25, 26. 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos faz 1 ano e meio que eu estou empregado com registro fixo. Durante 2, 3 anos eu vivi de bicos, safra e serviços que eu não era fixo, não era garantido, não tinha garantia nenhuma. Serviços que eu ganhava 2 mil ou menos. Mas eu nunca me acomodei. Se eu ganhava pouco, eu fazia bico. Fazia bico aqui, bico ali. Eu sempre fui correr atrás. Eu mudei meu estilo de vida, eu parei de gastar com coisas que eu não precisava. Comprava fast food 1 vez por mês. Roupa 1 vez por ano. Gastava o mínimo do mínimo possível. Mas mesmo assim eu conseguia ter uma certa qualidade de vida, fazer algumas coisas ainda. Eu não vivi o ano do cão. Eu não precisei me privar de tudo. Eu só precisei mudar um pouco a minha cabeça. Entender um pouco como que funciona a educação financeira. Um pouco. Já foi uma mudança para tudo. Então aqui eu quero mostrar para vocês a minha realidade. Essa é a verdade. Uns podem dizer, nossa, você teve sorte. Talvez. Alguns podem chamar de sorte. Porque eu já tive o meu padrasto para assumir o carro. E ainda me dar uma grana. Eu tive algumas facilidades ali. Mas eu sempre tive que fazer tudo sozinho. Eu tive que aprender a educação financeira sozinho.
vendo na internet, pesquisando, tendo a vontade de aprender, tendo a vontade de mudar a minha vida. Então tudo dependeu da minha vontade, de eu querer mudar. Eu decidi mudar. E graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, eu posso falar pra vocês que a minha saúde mental tá muito diferente, cara. Lógico, nunca vai ser perfeito. Não vai, porque a vida da gente é assim. Mas, cara, aquele alívio, mano, aquele peso nas costas, velho, sabe? Eu não tenho mais. E eu sou uma pessoa igual a todos, que sempre eu vivi na faixa de 1.500, 2.500 de salário. Hoje em dia, eu ralo. Eu trabalho no digital, eu faço bico, eu tenho um emprego. Eu ralo para mim conseguir ganhar mais. Eu ralo para mim não ter dívidas. Eu faço de tudo para mim não ter dívidas. Eu mudei muito a minha cabeça. Então, se eu conseguir, você também consegue. Mas você tem que mudar primeiramente você. Eu falo em quase todos os vídeos aqui. Se vocês votarem, vocês maratonar os meus vídeos, eu sempre vou estar citando a mente. Por quê? Porque ela é o nosso principal inimigo. Mas eu não vejo os coaches, eu não vejo as pessoas falarem. Eles sempre terceirizam os nossos problemas em cartão de crédito, em outras coisas. Sendo que as nossas atitudes é tudo baseado na nossa mente, em nós, em o que você vive, em o que você sente. Então, primeiramente você tem que mudar de dentro para fora. De dentro para fora. Você mudando você por dentro, primeiro, você muda todas as suas atitudes. Então é capaz. É fácil? Não, não é. Quantas noites eu chorei, quantas noites eu não dormi, quantos dias eu passei de angústia, quantas crises de ansiedade eu tive. Mas isso me tornou mais forte, isso mudou minha cabeça, isso me fez ser uma nova pessoa. Mas tudo isso aconteceu porque eu decidi mudar. Eu decidi fazer diferente do que eu vinha fazendo há 20 anos. Eu bato no peito e falo que foi graças a mim. Graças a mim. Eu me coloquei no buraco e eu me tirei do buraco. Não espere presidente, não espere deputado, não espere governador, não espere amizades, não espere família. Não espere nada de outras pessoas. Ninguém no mundo tem responsabilidade sobre as suas atitudes. Não terceirize seus problemas nas costas de outras pessoas ou de outras coisas. Seus problemas são seus, são causados por você, por mais duro que seja. A partir do momento que você entender que você é dono das suas atitudes, você vai mudar muita coisa e você vai viver melhor. A partir do momento que eu entendi que eu era o problema, não era amizades, não era cartão de crédito, não era limite, não era cheque especial, era eu. Eu mudei de vida. Eu não sou rico. Eu não tenho casa própria. Eu não tenho carro. Eu tenho uma moto que está quase quitada. Falta 5 parcelas, 6 parcelas. Mas eu não tenho dívida. Eu tenho dinheiro no banco guardado. E hoje em dia eu vivo tranquilo com a minha realidade. E eu entendo a minha realidade. E não é porque eu entendo que eu aceito. Eu sei que eu estou nessa realidade agora. Mas a minha gana de vida é muito maior do que isso que eu tenho agora. E eu estou correndo atrás para conquistar. E lá na frente, se eu conquistar, eu vou bater no peito novamente e falar que foi mérito meu. Que foi porque eu consegui. Eu fui e corri atrás. Então, os meus méritos e os meus deméritos, você tem que bater no peito e assumir.